Bom, voltei. O outro método é o método de concentração de larvas, que é o famoso método de Berman, né? Aí geralmente os médicos pedem parasitológico de fezes com Berman. Esse método ele tem tanto para pesquisa de larvas de um modo geral, principalmente as strongyloides stercoralis. Ele é utiliza-se água morna, né, para fazer o método de Berman. Nem sempre a gente consegue, a gente não, nunca fiz com os alunos anteriores aí no laboratório da escola. E eu vou dizer a vocês por quê. Eu sempre falo para os meninos que tem coisas que não vale a pena a gente se expor, né? Colocar o aluno no risco ou usar materiais que não vejo estritamente, não vejo como necessidade essencial, até porque vocês irão para o estágio em breve, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E lá no estágio vocês verão tudo isso na prática. Dependendo, como eu falei, os laboratórios mais modernos hoje quase não fazem, né? O laboratório que eu trabalho mesmo não faz método de Berman. E por que não? Porque as técnicas novas, elas vieram substituindo essas técnicas antigas, né? Tem laboratórios que ainda trabalham, tá? Não estou dizendo que não é feito, não estou dizendo que foi abolido, eu estou dizendo que as técnicas mais modernas já conseguem fazer a captura dessas larvas, independente do método de Berman, tá? Por conta da concentração do formol, por conta da forma de filtração, de agregação de material, e aí a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Então, assim, para o caso de Berman, às vezes as fezes devem ser enviadas ao laboratório e submetida a um dos métodos, né, que a gente falou aqui. Então, como não existe, aí eu falei para vocês no começo, não existe um método capaz de diagnosticar ao mesmo tempo todas as formas parasitárias, né? E que se faz de rotina é o emprego de um dos métodos que o laboratório ache mais conveniente para ele. Em geral, o método de Lutz ou de Hoffman é o que é mais facilmente empregado, porque é custo baixo, não onera muito o laboratório, né? Então, para o método de Hoffman, o equipamento o laboratório tem. Eu não vou precisar usar nenhuma solução salina, nenhuma glicerina, só provavelmente o Lugol para melhorar a visibilidade e pronto, que é um colorante barato, né? É um corante ou colorante, não tem, sabe? Muita diferença no termo. É uma coloração barata e que pode ser empregada com facilidade. Então, fez a sedimentação espontânea, espera as fezes sedimentar, descarta o sobrenadante, pega o sedimento, coloca na lâmina, uma gotinha de Lugol e vai para a microscopia. Cobre com lamínula e leva para o microscópio. Então, é uma técnica barata, qualquer pessoa que tenha um microscópio pode fazer, né? Não requer centrifugação, é só mesmo a peneira, uma gaze, um bastão de vidro e um cálice. E as fezes que o paciente vai mandar para o laboratório, tá? O exame direto a fresco precisa se colocar 2 gotas de salina entre as fezes e a lamínula, né? Vai lá para fazer a análise. Tocar com a ponta do palito de vários pontos da fezes, transferindo uma pequena porção para a lâmina de microscopia. Então, eu vou colocar as fezes ali na lâmina, vou espalhar ela ali nos cantinhos, vou colocar a salina e colocar a lamínula e vou dar uma batidinha para que a coisa corra, né, toda por igual ali embaixo da minha lamínula, para eu poder observar. Espalhar as fezes fazendo um esfregaço. Isso eu tô falando do exame direto a fresco, tá? É o ponto 1, 2, 3 e 4. Eu acho que tem o 5 também. Então, eu vou analisar isso lá na microscopia. O método é indicado para a pesquisa de trofozoitos de protozoários, né? Trofozoitos de protozoários, em fezes diarreicas recém-emitidas. Então, se a pesquisa é para trofozoitos, é para protozooses, as fezes não pode ser de dia anterior. Se é exame direto a fresco, as fezes não pode conter formol. E aí eu sempre falo para o meu paciente assim, ó, você vai para o laboratório, vai fazer exame? Passa primeiro no laboratório. Por quê? Quem é que vai dar essa informação para o paciente? É o médico? Não, é o laboratório.
porque o técnico de laboratório ele é que sabe os métodos que são empregados dentro do laboratório que ele trabalha e como vai ser feito o procedimento. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, mas o médico não me orientou. O médico não sabe onde você vai fazer o seu exame, o médico não sabe qual é a técnica que o laboratório vai usar. Então, o ideal, antes de ir para o laboratório em jejum, levando o material, o ideal é passar primeiro no laboratório. Ó, eu tô com esses exames aqui para fazer, né? Eu quero saber se faz, se não faz, qual é o procedimento, o que é que eu preciso fazer. Às vezes o paciente chega com as fezes no coletor de formol e o médico pediu lá lâmina direta para a giardia, lâmina direta para a ameba. Eu não posso utilizar o material com formol. Se é lâmina direta, tem que ser fezes do dia de preferência, né? Material em realia, como a gente fala, e sem nenhum aditivo, tá? Esse estudo direto, aí é para astrofozoitos, é fezes diarreicas do dia, tá? E aí, o uso da lamínula é facultativo. Para mim, Jaciene, eu acho o uso da lamínula obrigatório. Por que, Jaci? Se a técnica diz que é facultativo, que eu posso usar ou não, por que você diz que é obrigatório? Porque se você suja a lente do microscópio, né, com as fezes de um paciente, por exemplo, um paciente que tem ascaris lumbricoide, aí eu sujo a lâmina a lente do microscópio com essas fezes. Provavelmente eu vou impregnar ali alguns ovos de ascaris lumbricoide. Quando eu for examinar as próximas fezes, com certeza eu vou encontrar ascaris lumbricoide, porque eu já contaminei a minha lente do microscópio com o material fecal do paciente anterior. Então, o que é o ideal é utilizar a lamínula para evitar de sujar a minha lente do microscópio, tá? E aí tem uma receitinha aqui de uma solução, que é o Lugol, né? A 2 gramas de Lugol, iodeto de potássio e a água destilada. Isso aí para o método a fresco. O método de Hoffmann, a 2 gramas de fezes no frasco de borrel ou no próprio coletor em que o paciente levou o material, tá? O frasco de borrel é um frasquinho que a gente utiliza em laboratório, mas que normalmente a gente não usa mais para isso. A gente usa o mesmo coletor que o paciente levou, não tem problema nenhum. Vocês vão ver na imagem que eu vou mandar para vocês, tá? E aí, vai completar com cerca de 5 ml de água, vai misturar essas fezes dentro do frasco, tá? Com auxílio de um palito ou de um bastão. Geralmente a gente utiliza lá na escola e na maioria dos laboratórios o bastão de vidro, porque ele é lavável e esterilizável. Se eu for, eu posso usar os palitos, né? Palito de picolé, aquele palitinho de churrasco e tal, mas eu vou ter que descartar. Aquele abaixador de língua, em alguns casos eu posso usar, que é um material descartável. Então, a maioria dos laboratórios optam por trabalhar com bastão de vidro, porque aí ele vai lavar, esterilizar e está pronto para ser reutilizado, sem essa coisa de ter que descartar, né? Sem gerar muito lixo biológico ou sem gerar muito lixo para o planeta. Claro, o palito é um lixo biológico, né? Porque ele é resto de árvore, né? Madeira. Então, madeira é lixo biológico. Para quem não sabe, tá sabendo. Jaciene também é cultura. E aí eu vou acrescentar mais 20 ml de água, depois que eu diluir toda, acrescento mais água e vou fazer a peneiração ou peneiragem, como queiram, tá? Depois disso, eu completo o meu cálice lá de água até em cima e deixo lá em suspensão, em repouso, né, por 24 horas. Vou ficar lavando, desprezando sempre o sobrenadante. Quando eu completo com água, automaticamente eu já estou homogeneizando, tá bom? A mesma coisa, a lamínula microscópio para análise. O método de Faust, aí eu já estou falando dos métodos, tá? Ele usa 10 gramas de fezes para 20 ml de água. Eu estou pescando aqui porque eu também não sei isso de cor, é receita de bolo. Vou homogeneizar, vou filtrar em gaze, dobrado em 4, ou às vezes eu coloco 2 gases na peneira, tá? Ou num copo plástico, e aí eu vou transferir para o tubo de Westermann para poder centrifugar. Vou desprezar o sobrenadante e o sedimento, né? Vou completar com água sempre, completando, e aí eu vou para análise, tá? Ressuspender. Quer ressuspender? Coloca água naquele
como é que diz? No sedimento. Vai ficar o sedimentozinho lá no fundo do cálice. Aí eu coloco água, ele sobe, aí a gente chama de ressuspender, tá? O sedimento vai ser misturado de novo. E aí eu vou esperar ele sedimentar novamente. Aí tem o método de Williams, né? Que também vai colocar no próprio recipiente ou no frasco de borrel sódio, né? Uma solução saturada de sódio, de NaCl, ou de açúcar. Completa o volume até a borda do frasco. E esse método, ele é exatamente também para pegar aqueles ovos leves, né, que estão flutuando. Então, eu vou encher até a borda do copo. O copo tá cheio aqui, até em cima mesmo, em cima, todão. E aí eu venho com a lâmina e faço isso. Com a lâmina, desculpe, venho com a lâmina e faço isso na borda do copo. Então, o que eu pegar daqui é o que eu vou levar para análise, tá bom? Vou deixar ali 5 minutos em repouso e vou analisar meu material. O último, acho que é o último, tá? É o método de Rugai, que aí eu vou retirar a tampa do recipiente que está com as fezes e vou envolvê-lo em gases, né? Fazendo aí uma trouxinha com esse material. E vou colocar esse material assim com abertura com o lado da gaze voltado para baixo em um cálice com água aquecida. Essa água deve estar aquecida aí entre 45 e 40 graus, tá? Não é uma água quente, é uma água aquecida. Em quantidade suficiente para entrar em contato com as fezes. Ou seja, eu pego o coletor tá aqui. Aí eu pego a gaze e boto aqui na boca do coletor, o coletor aberto, tá? Tiro a tampa do coletor, boto a gaze aqui e viro o coletor, tipo uma trouxinha aqui, ó, com a gaze, certo? No fundo do coletor. E aí pego esse coletor e coloco dentro de um cálice com água morna, né, a 40, 45 graus, e deixo ele lá por um tempo. Isso é para a gente capturar parasitas que fazem termotropismo, ou seja, eles vão atrás do aquecido, do calor, tá? Deixa lá por 1 hora em repouso, e aí depois eu vou coletar o que sedimentar no fundo desse cálice. Vocês vão ver o cálice de laboratório. Eu vou mostrar tudo isso para você. Eu tô louca pra gente ter essas aulas, gente. Tô louca pra gente ir pro laboratório e mexer cocô. Tô doida pra botar vocês pra mexer cocô, tá? E todo mundo sem máscara. Brincadeira, tô brincando. O pessoal usa máscara porque o povo diz que fede, que não sei o que. Eu já tô acostumada, né? Pra mim não é cheiro de cocô, pra mim é cheiro de laboratório. Então eu já não vejo assim, o cheiro de cocô, fedor, né? Que vocês não falam nem cheiro, fedor. Fedor de cocô. Eu digo, gente, não é fedor de cocô, é cheiro de laboratório. Então, aí depois a gente vai pegar esse sedimentozinho lá, que ficou na água morna, colocar o Lugol e caminhar para microscopia, certo? Então, é isso, né? Então, a gente fala da importância e desses métodos aí. Eu vou mandar uma tabela para vocês que tem vários outros métodos. Eu peguei aqueles que são mais usuais nos laboratórios hoje e eu espero que vocês tirem dúvidas, perguntem, questionem, me falem, professora, por quê, entendeu? Então, me perguntem, por favor, tá bom, gente? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.